Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado do frango. E quem está aqui para trazer detalhes para a gente sobre esse setor é a Juliana Ferraz, pesquisadora do CPEA. Seja muito bem-vinda, Juliana. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos que nos acompanham. Muito obrigada pelo convite. Juliana, a gente acabou de entrar no mês de julho, né? Então, vamos primeiro começar fazendo um balanço, né, de como que foi o andamento para o mercado da avicultura nesse mês de junho último. Bom, Letícia, no mês passado, né, acabou de findar aí o mês de junho, foi um mês bastante favorável para a avicultura. O desempenho foi muito bom. Houve sim uma queda, né, nas vendas aí no ritmo de negociação no finalzinho do mês, então o enfraquecimento das vendas, mas no balanço do mês, principalmente na primeira quinzena, o desempenho foi muito bom. Vendas, né, dentro da expectativa dos agentes e uma valorização da carne de frango e também do animal vivo. E, Juliana, está havendo algum movimento de controle de produção para que haja esse aumento dos preços ou não? É a demanda realmente que está puxando esse aumento? Sim, Letícia, são os dois fatores, né? Então a gente tem as grandes aí agroindústrias, né? Pessoal dando uma segurada na produção para que não haja uma oferta muito grande de animais e carne, né? Consequentemente, carne no mercado, para que isso não derrube os preços. Então há esse controle da oferta, sim, e tem também uma pressão muito forte por parte da demanda, né? A carne de frango é a carne mais consumida no país, é uma carne muito competitiva. Então, ela segue sendo uma das proteínas, né? A proteína mais demandada no mercado, na verdade. Então, esse fator da demanda é real, principalmente demanda doméstica, né? É o que tem realmente impulsionado essa valorização do frango. E aí, para o mês de junho, a gente pode estimar essa valorização em mais ou menos quanto por cento, Juliana? Só para a gente ter uma ideia e, se for possível, fazer uma comparação com as proteínas concorrentes também, para a gente ter uma ideia dessa competitividade da proteína avícola. Isso, Letícia. O frango, então, ele subiu muito mais, né? Muito mais não, mas ele tem uma valorização acima das demais proteínas. Então, o frango subiu aí cerca de 4,4%, ao passo que a carcaça suína subiu 3,4% e a bovina cerca de 2,6%. Então, uma valorização superior às demais proteínas. E também quando a gente compara no período anterior, né, no mês de maio, a valorização do frango também foi muito mais intensa do que as demais proteínas, inclusive foi na contramão, né? Em maio, ao passo que a carne bovina e suína tiveram uma desvalorização, uma queda, o frango subiu mais de 10%. Né? Então, esse mês é o segundo mês, esse mês que findou agora, né, junho, é o segundo mês de valorização consecutiva do frango em relação às outras proteínas. E, Juliana, a gente tem então esse cenário de valorização para a carne de frango. E como que fica a relação de troca com a compra dos insumos? A gente acompanhou que agora, no mês de junho, houve uma pequena queda, né, um arrefecimento para os principais insumos da alimentação das aves, que é o milho e o farelo de soja. Como que ficou essa relação de troca e o que a gente pode esperar agora para julho, já que as principais regiões produtoras do milho safrinha foram atingidas por geadas? Nesse último mês, Letícia, a relação ficou favorável, então o frango ele já vinha no movimento de recuperação, né? O produtor já vinha no movimento de recuperação no poder de compra, mas muito mais pautado na valorização do animal do que propriamente dos insumos, né? Porque os insumos vinham nesse movimento de alta. Então, agora no último mês, esse cenário ficou ainda mais favorável, porque a gente teve os dois fatores, né? Corroborando aí para um avanço no poder de compra do produtor, que foi a queda no preço dos insumos e também a valorização do animal. Então, esses dois fatores resultaram aí num ganho para o produtor, deu um pouquinho mais de fôlego para ele e uma situação mais confortável. Mas ainda assim, a apreensão ela continua, porque mesmo com essa queda, né, que a gente viu no último mês nos preços dos principais insumos da atividade, a gente está com um estoque muito baixo no país ainda desses grãos, e esse receio, né, com as questões climáticas que podem afetar aí, influenciar significativamente no preço, que vinha dando sinais de recuo, né?
E sobre as exportações, Juliana, a gente viu então, você trouxe esse cenário de mercado interno, né, com uma demanda bem aquecida, uma carne de frango bem competitiva. Passando para o mercado externo, a gente acompanha as exportações também semanalmente aqui no Notícias Agrícolas. E a questão da Arábia Saudita, que lá no comecinho de maio suspendeu a habilitação de 11 plantas processadoras de carne de frango, que eram então autorizadas a exportar para lá. Parece que isso não mexeu de forma muito brusca com as nossas exportações, correto? Não, Letícia, a princípio não mexeu, não. Desde o mês passado, em maio, a gente continua exportando muito bem. Esse mês também, o ritmo de embarques, nesse último mês, né, que fechou agora, o ritmo de embarques também foi positivo. Houve sim um pequeno recuo quando a gente compara com o mês anterior, mas de modo geral, o desempenho das exportações muito bom, inclusive acima do que a gente estava exportando no mesmo período do ano passado. Então, as exportações nesse mês de junho superaram junho do ano passado. O preço pago pela proteína em dólar também aumentou. Então, por hora, a gente não teve esse impacto negativo, não. As exportações seguem num bom ritmo. Juliana, o que a gente pode esperar para esse mercado da avicultura agora no mês de julho, né? Estamos só começando o mês, mas a gente já tem um horizonte, já tem uma expectativa de como esse mercado deve caminhar? Sim, Letícia, a expectativa dos agentes que trabalham no setor é de que esse movimento favorável ele continue, né? Então, o frango ele deve aí continuar sendo uma proteína bastante competitiva e com isso a liquidez maior, uma liquidez maior na comparação com as outras carnes, por ser uma proteína mais barata, né? Quando a gente compara aí com as substitutas. Então, isso tende a manter o frango aí bastante competitivo e demandado, até porque por conta da renda também da população, né? A gente está vendo aí os níveis de desemprego bastante alto, o poder de compra da população corroído pela questão da própria inflação também. Então, isso tende a fazer com que o pessoal continue consumindo bastante proteína de frango e como ninguém está trabalhando com estoques muito altos da carne, isso deve manter os preços elevados. Certo, Juliana, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, Letícia, eu que agradeço. Estivemos aqui, portanto, com a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA, nos trazendo detalhes de como foi o andamento do mercado do frango nesse mês de junho, que terminou agora há pouco, e quais são as expectativas agora para julho. Segundo a Juliana, nesse mês de junho, a carne de frango teve uma valorização, inclusive, superior às concorrentes bovina e suína, ficando aí então a gente tem uma base do frango inteiro resfriado, um aumento de 4,4% no mês de junho, superior ao aumento das proteínas concorrentes, mas mesmo com esse aumento, a carne de frango continua sendo mais competitiva e a mais demandada pela população. E segundo a Juliana, esse aumento nos preços é uma conjunção de fatores. Além dessa demanda mais aquecida por parte da população, que está com o poder de compra mais corroído e opta pela carne mais barata, há também um movimento das grandes indústrias, das grandes integradoras, de diminuir um pouco a produção, tentar segurar um pouquinho para justamente puxar esses preços para cima. Mas ainda que a gente tenha esse fator de aumento no preço da carne de frango e um certo arrefecimento em junho nos custos de produção, isso a gente fala de milho e farelo de soja, ainda assim os custos de produção são um ponto de preocupação, que os patamares de preços desses insumos seguem altos e agora com as geadas que atingiram as principais regiões produtoras de milho nas últimas semanas, vem então mais uma preocupação de se o milho vai subir ou não. Então segue aí o mercado de olho nos custos de produção. Para o mês de julho, a expectativa, segundo a Juliana, é sim de cenário favorável para o mercado da avicultura, com a demanda continuando aquecida, a produção ainda controlada, né, pelos agentes da indústria, então esses preços devem seguir em alta, carne de frango competitiva, mercado externo absorvendo muito bem a carne de frango brasileira, volumes bons sendo embarcados, então um cenário aí positivo, só atenção então aos custos de produção. Antes de terminar, eu queria deixar um convite a todos vocês, você que está nos acompanhando pelo site do Notícias Agrícolas, aproveita, dá uma passadinha no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial.
se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, assim você não perde nenhum vídeo que chega novinho, fresquinho lá no canal. A gente também está em outras plataformas de redes sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Twitter, @Notiagre, e também no Instagram, @Notícias Agrícolas. Nos adicione por lá e siga como produtor rural mais bem informado.